Gostaria de ter um tempo de oração, orar com você, uma oração de batalha espiritual e também uma oração de cura, junto com ela. E gostaria que você, assim, sentados como estamos, aí em casa, você parasse um tempinho para participar nesse tempo de oração. Gostaria de orar pela saúde da igreja e também batalhar a favor da igreja. Tá bem? Por gentileza, me acompanhem, orem juntos, vamos orar aí por alguns irmãos também. Pai Celeste, muito obrigado pelo presente que temos de poder ter essa liberdade de acesso. Em nome de Jesus, nos achegar ao trono de justiça. E obrigado, Senhor, que o sangue do Cordeiro nos faz dignos para estarmos aí diante do Senhor, como seus filhos, como família. Quero lhe agradecer, ó Pai, por essa liberdade que temos como seus filhos, de buscar ao Senhor, de reconhecer ao Senhor como justo juiz sobre as nossas vidas, que fez justiça em nossas vidas e nos fez a justiça de Deus sobre a face da terra. Te louvo, ó Pai, pelo presente de termos todos os nossos pecados perdoados, de sermos declarados justos, perdoados, favorecidos, abençoados pelo Senhor, de recebermos a dupla honra da parte do Senhor, de recebermos a vida e a vida em abundância. Obrigado, Pai, que o Senhor nos tirou do jugo das trevas, do tacão do mal, e hoje nós podemos andar debaixo da revelação da Sua palavra, viver debaixo do falar do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor Jesus em nossa vida, engrandecido seja o Senhor Jesus em nossos lares, engrandecido seja o Senhor Jesus em nosso trabalho, aonde nós nos movemos. Obrigado que o reino de Deus se manifesta em paz, em justiça, em alegria no Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de sermos filhos e filhas que o Senhor ama e em quais o Senhor tem prazer. Bendito seja o seu nome, pelo seu amor, o seu cuidado, a sua ministração em nossas vidas a cada dia. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós tomamos autoridade contra todo espírito de enfermidade, toda virose, todo vírus, toda bactéria, todo intento maligno das trevas de lançar palavras de maldição e trazer destruição, de trazer confusão e condenação sobre a vida das pessoas. Eu tomo autoridade sobre toda obra maligna contra a comunhão cristã Shalom, contra as famílias, e eu declaro frustrado, anulado, desfeito toda obra maligna, e ordeno agora que, em nome de Jesus, todo espírito de condenação, todo espírito de acusação, de enfermidade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Venha para debaixo dos pés do Senhor, e eu declaro a vitória no sangue do Cordeiro sobre cada família. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, enchendo cada membro da comunhão cristã Shalom, cada um que nos ouve nessa hora, cada um que recebe essa palavra. Receba agora sobre a sua vida a paz, descanso no Senhor, a alegria do Espírito Santo tome a sua vida. Em nome de Jesus nós declaramos o favor do Senhor sobre a vida da Isadora, filha ali do Josimar e da Maria. Nós declaramos saúde e vigor sobre o Fernando, o primo da Thalita e da Adri. Nós declaramos a saúde do Senhor sobre o Isaac, o filho do Hélio e da Dani. Nós declaramos o mover do Teu Espírito sobre essas vidas, e onde o inimigo está tentando prender essas vidas pela enfermidade e pela doença, nós declaramos agora: solta essas vidas. Declaramos paz, o mover do Espírito sobre eles de uma forma extraordinária. Sim, Espírito Santo, Senhor, que é o Espírito de vida, vem sobre essas vidas, vem sobre cada um que está enfermo na igreja, com a Tua vida, restaurando, trazendo paz, alegria em todos os seus sistemas, todo o seu corpo, em toda a sua alma, em todo o seu espírito. Seja santificado, consagrado ao Senhor nessa hora. Eu declaro saúde
saúde divina, a saúde que foi conquistada por nós ali na cruz, sobre cada membro da comunhão cristã Shalom, o vigor do Espírito Santo, a alegria do Senhor tomando conta de cada coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. E eu declaro, Senhor, um amor crescente ao Senhor sobre cada membro da comunhão cristã Shalom, uma confiança crescente sobre cada mente, sobre cada coração dos teus filhos desta casa. Sejam envolvidos com as palavras do Senhor, com a mente do Senhor, haja paz e segurança em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você que recebe aí com gratidão, louve ao Senhor, diga obrigado, Senhor, por minha cura, diga obrigado, Senhor, pela cura da minha casa, da minha família. Celebre cada dia mais pela gratidão. Esses dias alguém me disse assim: como é que você recebe um presente? Eu digo, obrigado, não consigo pagar um presente. É um presente que hoje de manhã alguém veio aqui, pastor, está aqui um presente para você. Obrigado, eu recebi. Eu não fiquei, quanto é que eu te pago? Não, é um presente. E a obra da cruz é um presente de Deus na sua vida. A gratidão abre o seu coração, abre a sua vida para receber o favor de Deus sobre a sua vida. Então a gratidão é uma ferramenta, é uma chave do reino de Deus na sua vida. Amém, queridos? Queria falar hoje sobre a voz de Deus e a coragem. E o que Deus me disse assim: não sirva ao medo, sirva a voz do seu Pai. Não sirva ao medo, sirva a voz do seu Pai. Nós vivemos num dias de muita incerteza, né? Dia a dia a gente é assim, confrontado com situações, é lançado um medo assim, fora do comum sobre a vida das pessoas no seu dia a dia, nas conversas às vezes que nós lançamos, sobe ao nosso coração muitas vezes, vem o dardo inflamado do inimigo no nosso coração, querendo nos inflamar de medos e de inseguranças, e esses são dias de nós nos tomarmos uma decisão em relação ao medo. Existem medos que podemos até dizer que são bons, que nos evitam de cair em problemas, em dificuldades. O medo que nos protege. E esse medo é um medo que é saudável no sentido assim que nos leva ao temor do Senhor, nos leva a buscar em Deus a orientação, buscar em Deus a clareza de que passo tomar. Mas existe medo, o outro medo é a fobia, os vários tipos de fobias. E às vezes a gente sofre por fobias que a gente nem percebe, que foi colocado quando era criança, ou no ventre materno, ou que a gente ouviu falar, medos que de alguma forma entraram na nossa vida e que às vezes estão ali como que em segundo plano, né? Rodando na nossa vida e influenciando e determinando decisões. O medo, que também pode ser o terror, fobias, insegurança da nossa alma, o que limita a nossa vida, impõe limites, nos impede de avançar no que o Pai tem para as nossas vidas, que nos leva a questionar inclusive a voz de Deus, nos leva a questionar a palavra de Deus, nos leva a questionar testemunhos. São medos que estão intrínsecos dentro de nós, medo de falar em público, medo de, às vezes, dirigir um carro depois de um acidente, medo de falar com pessoas, medo que nos paralisa a ficar em casa, medo às vezes de, você pode orar e aquele medo diz assim, puxa, mas quem sou eu para orar? Aquele medo que fica lembrando histórias do passado, onde houve uma falha e diz para você hoje, acho melhor não orar, deixa alguém outro orar. Medos que dizem que nós não estamos habilitados e capacitados para fazer a vontade de Deus. E hoje quero convidar você a dar um basta nisso. Que você puxe a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, e corte a cabeça do medo. E dizendo, a partir de hoje, você não manda mais na minha vida. E aí quero te incentivar a tomar pequenas atitudes que vão consolidando e levando você a viver segundo a voz do Pai, que é ligado à coragem, e não à voz do medo, e que lhe leva a ser confundido.
E o texto que o Senhor me deu foi Romanos capítulo 8, Romanos que fala sobre a vida no Espírito, e no versículo de número 15, é um texto que diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão faz o quê? Ele vai dizendo o que você pode e não pode fazer. Ele escraviza o que você pode e não pode pensar, o que pode e não pode fazer. E ele usa, ele diz ali, para viverdes outra vez atemorizados, aterrorizados, debaixo de fobias. Mas você e eu, nós recebemos o espírito de adoção, que clama em nós, Abba, Pai. E vocês já me ouviram contar essa história lá nos idos anos de 1983, acho que você não tinha nascido ainda, né? Eu estava lá numa pousada ao lado do Mar da Galileia, um dia ensolarado, aquele mar azul, e nós tomando um café assim, numa casa judia. Nós estávamos com um grupo de pastores quando terminei meus estudos na Alemanha. Fui presenteado com a viagem. Aí da Alemanha eu fui diretamente para Israel e fiquei lá 2 semanas andando por Israel com o meu professor de geografia bíblica, o senhor William Pape. Já deve estar na glória, porque na época ele já tinha idade, a não ser que ele esteja com 100 e algumas coisas de anos. O pastor William Pape. E ele, primeira vez que ele visitou Israel, ele fez questão de andar a pé, seguir a pé por todo Israel. Era dessa maneira que ele peregrinou lá em Israel. E nós estávamos sentados, e ele estava sentado na ponta. Era um senhorzinho muito simpático, assim, um professor muito simpático. E de repente ele fez assim, chamou atenção para nós estávamos conversando. E ele disse assim, ele só fez esse sinalzinho assim. E a família judia, a família que estava nos hospedando, estava sentada um pouquinho mais adiante. E ela estava ali conversando, e tinha uma criança pequena naquela mesa. E aquela criança, ela dizia, Abba, 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 Abba. Que tipo de experiência que você não esquece mais na vida. Quando lê um versículo assim, que diz aqui que nós recebemos da parte do Senhor o Espírito Santo que clama em nós, Abba, Pai, papai, paizinho, papi, papai, pai. A intimidade de uma criança que está segura nos colos do seu pai e da sua mãe. Esse ambiente de segurança de uma criança com seus pais, é esse ambiente que nós estamos como filhos e filhas de Deus. Há uma coisa interessante que é uma mudança depois da cruz. É mencionado no Novo Testamento a palavra povo. Mas muito mais do que um povo, nós somos família de Deus. Porque nós fomos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e que nos une como família. Por isso eu digo bom dia, boa noite, família. Porque nós somos família. E pertencemos ao nosso Pai Celeste que nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo, como nós vamos ver, ele nos traz a um ponto de segurança, não de escravidão. Ele nos traz a liberdade para vivermos a vontade do nosso Pai. E quando nós olhamos para essa palavra aqui, que é colocada como o espírito de escravidão que leva a viver atemorizado, é justamente a palavra que nós usamos para fobias, a palavra phobos, aquilo que espalha medo, insegurança, que leva a tomar de decisões, eu chamo de esdrúxulas, de perguntar-se por que eu tomei esse tipo de decisão. Deus me dá uma oportunidade e eu digo não. Deus fala comigo e eu resisto à voz de Deus na minha vida. Por causa desse espírito de escravidão. Da onde que ele entrou? Aonde que ele se manifestou na humanidade e foi como que perpetuado de geração em geração. E na cruz ele foi resolvido. Vamos ler junto, esses dias nós estávamos lendo, só queria ler o versículo 10 de Gênesis capítulo 3, quando Deus está à procura de Adão, e ele pergunta, onde você está?
E Adão responde o seguinte: eu ouvi a tua voz no jardim. Eu percebi que no final da tarde, eu sabia que no final da tarde se vinha conversar. E que eu ia prestar contas daquele dia. E eu ouvi a sua voz. E a sua voz, em vez de me trazer segurança, o espírito da escravidão traz justamente: Deus vai vir com condenação sobre a sua vida. Quantas e quantas vezes, e você já deve ter tido essa experiência, que pessoas que elas sofrem algum mal, elas ficam com aquele sentimento: o que eu fiz para merecer isso? Até tem um filme na Netflix, é bem interessante. O que eu fiz, alguma coisa assim. De uma família que passa lá por uma situação: o que eu fiz para merecer isso aqui? Por que eu estou passando essa dificuldade? Como que alegando a Deus que Deus não é bom? E sabe, queridos, eu já passei muito medo de Deus, assim como Adão aqui, em entregar minha vida a Deus, porque o inimigo dizia: se você entregar, ele vai tomar tudo de você. Ele diz lá que se é para entregar a tua vida, tua vida vai ser um zero à esquerda, você só vai passar dificuldade. O espírito da escravidão lança medo e questiona a bondade de Deus, o amor de Deus na nossa vida. E aqui ele diz: eu ouvi a tua voz e porque estava nu eu tive medo e me escondi. Engraçado, né? Ele achou que podia se esconder diante de Deus. Ele percebeu sua nudez e que tudo estava estampado diante de Deus. E ele percebeu que a glória de Deus que vestia a vida dele não estava mais na vida dele. E a primeira coisa que acontece, que considero aí é a ação do espírito de morte, é o medo. Primeiro sentimento que vem. E eu não falo isso para você ficar intimidado ou para de uma forma acusar, mas para ajudar a discernir o espírito. Porque nós não servimos o medo, nós servimos a voz de Deus. E quando o medo quer tomar conta, é porque eu deixei de ouvir a voz do meu Pai. Eu não estou mais servindo a Ele, estou servindo o medo. E aí eu preciso dar uma parada e dizer: ei, Cristo Jesus tomou sobre si ali na cruz o medo, Ele tomou ali na cruz a escravidão, e Ele me deu o seu Espírito, o Espírito de paz, o Espírito de vida. O medo, ele nos afasta de ouvir a voz de Deus e nos escraviza em sentimentos. O medo é fruto de que nós não estamos ouvindo a voz certa. E a voz de Deus, ela não é aquela voz que nos leva então a abrir o peito e enfrentar toda e qualquer situação sem discernimento, não. A voz de Deus nos vai dar orientação e vai nos proteger, vai nos dar entendimento. Ela nos ensina a avançar com cautela, com segurança em cada uma das situações e não nos deixa intimidar diante dos desafios. Nós estamos lendo aí Josué, né? Eu espero que você esteja participando. Eu quero falar ao teu coração mais uma vez: leia um capítulo por dia, leia aí Josué. Hoje nós estamos lendo Josué, foi Josué? Eu às vezes até esqueço, é o capítulo 8 que nós lemos, né? Amanhã nós vamos ler o 9. E Josué, nós lemos ali a história de Jericó, como eles venceram Jericó. E é interessante como Josué foi preparado com a equipe. Primeiro Josué foi tratado, inclusive na questão do medo, Deus tratou com ele. E Deus preparou ele, ajudou ele a preparar o povo, e eles seguiram as orientações, a voz de Deus, e eles enfrentaram Jericó com segurança. Eles enfrentaram Jericó longe do medo. E aí, Jericó para mim representa a primícia, que precisa ser entregue totalmente. Deus pediu: tudo de Jericó é meu, é a primícia. E ninguém pode pegar nada. Tudo era para ser entregue, o ouro, a prata era para ser entregue e trazida à casa do tesouro, ali do tabernáculo. E eles fizeram assim. Só que uma família viu lá uma prata, viu lá um ouro, viu uma roupa bonita. Isso aqui não vai fazer falta ali na casa, já tem muito lá. Deixa eu guardar isso aqui para mim, num caso de uma necessidade eu tenho aqui. O medo, a insegurança, o não ouvir a voz de Deus. Ouviu uma outra voz.
E aí eles vão para outra cidade. E eles vão para a cidade de Ai, que adentra um pouquinho já perto de Jerusalém, perto de Betel, Jerusalém, que são vizinhos, assim como Curitiba e São José dos Pinhais. E eles chegam em Ai e Josué está acostumado à mesma, ele já pegou a dinâmica, é assim que funciona. E ele era um general que não tinha perdido nenhuma guerra, ele sabia a estratégia, ele não orou. Ele pegou, mandou os espias, entraram na cidade e viram lá a cidade e disse, não precisa muita gente não, aí nós damos conta. E aí eles vão com menos gente no exército e a primeira derrota de Josué. Josué na sua mente estava cumprindo com a vontade de Deus, levando o povo a conquistar a herança. Só que ele não agiu debaixo da voz, ele agiu debaixo da experiência. Ele acha que às vezes a gente é assim, eu já sei. E cada situação é uma situação. E eles são levados a uma derrota. E aí Deus trata com eles, eles se posicionam. Josué tem que tomar uma dura decisão ali em relação a Acã e a família dele. E a primeira palavra que Deus diz para ele, então, agora, não temas, e nem se atemorize. Não sei se você já teve alguma derrota na sua vida, e já enfrentou, que você percebeu que você não ouviu corretamente a voz de Deus e enfrentou uma situação, ou que você orou, em vez de você ter aquela resposta de oração, você teve ao contrário. Alguma derrota que você já enfrentou na sua vida, seja profissional, na família, na casa, os seus estudos. E a primeira coisa é que quando você vai enfrentar de novo aquela situação, uma situação idêntica, o medo vai estar lá se apresentando. E Josué teve que tomar uma decisão, Deus ministrou o coração dele, e agora sim ele estava ouvindo a voz de Deus. Primeiro ele precisou vencer o medo, depois ele precisou se dispor de novo, e aí ele teve ainda uma terceira atitude que ele teve que tomar, e ele se posicionou para conquistar. Ali ele disse, olha, põe a visão correta. O medo tira inclusive a visão. E ele disse, agora você olha e veja a sua vitória, porque já te dei na tua mão. E Josué faz assim, eles conquistam aquela parte. E em Jericó é vencido uma batalha. E em Ai tem uma outra batalha. Cada um tem um significado na conquista da sua herança. E Deus vai levar você em passo a passo as conquistas que você precisa na sua vida. Vencer na sua vida, a ter a Deus em primazia na sua vida, como o único. E reconhecer que toda a consagração, tudo é dele. E a segunda coisa que é colocado como importância nessa conquista é entender que eu sempre preciso ouvir a sua voz em cada decisão que eu tomo, ser orientado por ele em cada situação. E quando eu ouço uma outra voz, a voz do medo, essas coisas não são tiradas. E apesar de sermos herdeiros, vivemos como mendigos, achando que pedindo para Deus fazer isso, pedindo para Deus fazer aquilo, pedindo que Deus faça, pedindo misericórdia de Deus, e Deus diz, hello, já é tudo seu, é só ouvir a minha voz e o meu comando e você conquista. Você pode ver o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha sobre ela 12 anos que ela tinha o fluxo de sangue na vida dela. Gastou todo o dinheiro e ela ouviu a voz, Jesus cura. E ela começou a falar consigo mesmo, Jesus cura. E ela começou a dizer para si mesma, se eu só tocar a orla da sua veste, eu serei curada. E ela foi construindo a sua fé pelo que ela ouviu, e ela começou a falar o que ela tinha ouvido, e ela se posicionou e ela rompeu algumas barreiras que ela não podia se chegar a um grupo de pessoas, porque ela tinha essa questão do sangue.
E ela tinha que vencer o medo de ser morta, ela tinha que vencer o medo da rejeição das pessoas ao seu redor, e ela superou-se a si mesmo e as circunstâncias ao seu redor, inclusive de uma limitação da palavra de Deus que dizia: você não pode se achegar. E agora, no novo tempo em Jesus, há uma nova realidade. A graça de Deus, ela é estendida a nós, e ela vai e toca, e é curada. Ela venceu o medo, ela venceu os limitadores que estavam colocados na sua vida. Aí você pega Jesus e os seus discípulos e vê eles, depois de um dia de trabalho cheio, eles estão lá trabalhando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: eu preciso renovar minhas forças, eu vou para a oração, vou no monte, e sigam um caminho, eu já vou atrás de vocês. E provavelmente, eu acho que deixaram um barquinho lá para Jesus, ele ia ir remando, porque ele iria sozinho. Enquanto eles, lá os 12, começaram a remar no barco maior e foram, e o vento foi ao contrário, e Jesus ficou ali do monte olhando aquele vento. Uma pergunta curiosa: aquele vento era de Deus ou não era de Deus? Deus tinha mandado ou não? Mas é outras coisas, deixa para lá. Outra hora a gente discute esse ponto. E eles estavam lá remando, e de repente vem Jesus, pate, dançando lá, aleluia, andando lá, e de repente, vamos ler lá, Mateus 14, versículo 16. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma! Ficaram malucos, e tomados de medo, ficaram gritando: a gente vai morrer. Não era o bicho lá do Lago Ness, era o fantasma do Lago da Galileia. Provavelmente tem histórias, né, do que aconteceu lá, e alguém deve ter visto lá um bicho. É um fantasma que estava no meio daquela água, e no meio daquela situação, eles ficaram aterrorizados. Não sei se já passou uma situação de terror. E eles dizem assim, Jesus imediatamente vai ao encontro deles: ei, tem bom ânimo, calma, sou eu, não tenham medo, fiquem tranquilos. E Pedro, ele mais espontâneo, ele rebate já de cara, respondendo. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele nem pensou, ele já reagiu àquela situação. E Jesus diz para ele: vem. E ele não pensa a segunda vez, ele ouve a voz, como é o melhor para fazer. Quando a gente ouve a voz, é já reagir e não ficar avaliando, mas será, se a alma entra na jogada, ela já corta a inspiração do Espírito Santo na sua vida. E ele desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja, o que eu queria só tomar nessa história, ao seguir a voz do Senhor Jesus, Pedro, ele venceu aquele terror que ele tinha. Como é que eu venço o terror, o medo, a insegurança, os limitadores que o medo tem colocado na minha vida? Ouvindo a voz de Deus. O medo que estava envolvido com os outros discípulos, é a voz de Jesus que rompeu esse medo. E o que nós precisamos em nossa vida é nos afiar o ouvido, para numa situação de dificuldade, nós ouvirmos a Ele. Aqui nesse contexto dessa história tem um ponto interessante, que quando acontece uma situação de terror, se você não cuidar da sua alma, ela, como diz lá o nordestino, ela desembesta. Em medos, em visões, em coisas de confusão, se você não pegar já de pequeno aquela emoção e cortar ela já ali, a tua alma domina e o espírito não consegue mais pegar. E às vezes daí demora dias e horas para resolver uma questão assim. É no pequeno, quando vem aquele medo instantâneo, você já reage à palavra de Deus, à voz de Deus, que vem ao seu encontro naquele momento. Então nós vencemos o medo ouvindo a voz do Senhor Jesus em nossas vidas.
ouvindo o Espírito Santo falar de dentro de nós. Né? O texto lá diz assim: vocês receberam o Espírito de adoção. O Espírito Santo, ele habita em sua vida. Ele está aí sobre a sua vida. Não é esse texto ainda. Daqui a pouco. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus em sua vida. E ele fala de dentro. Nós tivemos uma situação, né, que um membro da nossa família que trabalha aí na rua e foi viajar a São Paulo e era para voltar e era já 11 horas da noite e nós não tínhamos notícia da volta dele. É uma situação de perigo, delicado o trabalho dele. E era meia-noite, nada, 1h da manhã, nada. Nós passamos uma noite bem conturbada e o medo o pavor já querer pegar conta, o que aconteceu. E o Espírito Santo falando no coração: está tudo bem, está em paz. Mas, né? O guincho, daí, era 1h30 da manhã, nós recebemos a notícia: o guincho já está a caminho, lá já está encaminhado. Ok, 1h30 da manhã que a gente recebeu a notícia. Aí, como a alma o guincho vai. Mas vai que vem um guincho do mal lá e pega o carro e leva eles e rouba tudo lá. Sai para lá. O Espírito Santo já deu testemunho. Está tudo em paz. Já está em casa. Chegou às 7h30 da manhã em casa. Mas chegou, são e salvo, está bem. Quando nós enfrentamos uma situação de medo, preste atenção, não deixe a sua alma, o que ela faz. E eu falei aqui já, o medo, você vai perceber na sua alma, o medo é a fé em revés. A fé anda para cá e o medo anda para cá. A fé, quando você recebe a palavra de Deus, ela vai gerar uma visão dentro de você. Ela vai gerar pensamentos. E se você segue, você vai falando isso, você vai crescendo para dentro daquilo que é de Deus. O agir de Deus. O medo, o que ele faz? Você começa a ter visões. Você começa a falar aquelas coisas e começa a alimentar. Aquilo vira um pandemônio dentro de você. E aí, para trazer a alma, calma, é um trabalho, uma trabalheira para trazer a alma para a paz. E quando você consegue cortar no pequeno e crer na voz do seu Pai e crescer para dentro daquilo que Deus está dando, é o presente de Deus, é o que o Espírito Santo faz. E aí sim, como é que o Espírito Santo age? 2 Timóteo 1,7, esse versículo aqui, eu não sei quantas vezes eu falei ele já na minha vida. Eu até anotei no anel que eu tinha e às vezes quando eu passava o medo, eu segurava aquele anel, 2 Timóteo 1,7. Eu não recebi um espírito de covardia e de medo, de timidez, mas um espírito de poder, de amor e moderação. Eu não recebi um espírito de covardia, eu não recebi um espírito de medo, eu não recebi um espírito de timidez. O espírito que eu recebi é um espírito de amor, de paz, de moderação, de poder de Deus. E essa situação não vai me vencer, eu vou vencer essa situação, porque o Espírito está comigo. Eu segurava aquele meu anel, aquele meu dedo, apertava ele e ficava falando comigo mesmo. Essa é a verdade de Deus sobre a minha vida. O espírito de medo não vai me tomar. E quantas notícias nós recebemos que nos causam medo? Essa semana eu recebi várias. Que querem gerar insegurança. Como é que vai ser agora? E o Espírito Santo, você discerne, ele é um espírito de poder, quer dizer, de trazer mudança para situações, de amor, de trazer acolhimento e segurança, e de moderação. Moderação é equilíbrio, é ter o tempero certo para aquela situação. Não reagir, perder a situação, né, emocional, estar debaixo de moderação. E o Senhor nesse momento falou assim para mim: leve a igreja a entender o Espírito Santo como o Espírito Santo de coragem. Porque o Espírito Santo que habita na sua vida, ele tem habilidades.
As habilidades de Deus estão aí dentro de você. E se você é colocado de uma situação para falar diante de outras pessoas, você não precisa se intimidar naquela situação. É só dizer: Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto ao Senhor. E se é para falar, eu vou orar, eu vou falar. Não tem situação que o Senhor não esteja contigo. O Espírito Santo que habita em você, ele é um Espírito que lhe dá a capacidade de vencer e superar toda e qualquer situação. E o Senhor continua a dizer assim para mim, veja quantas vezes eu falo não temas na Bíblia. Alguém contou, eu fui lá tentar contar no meu aplicativo, lá deu 90 e tantas vezes. Alguém contou que são 365 vezes, uma vez para cada dia. Deus diz: não tenha medo, não temas, não fique inseguro. E ele continua dizendo assim: veja como o medo limita a mente de uma pessoa em se desenvolver como pessoa, em crescer e amadurecer. Veja como pessoas, elas são dominadas por meio do medo. E alguns governantes fazem isso. O espírito do medo paralisa e limita a vida das pessoas. Você já percebeu isso na sua vida? Como o espírito do medo limita, condena, diz para você o que você pode e o que não pode, o que Deus vai e o que Deus não vai fazer. O espírito do medo, ele limita a vida das pessoas, paralisa elas. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele não é covarde. O Espírito Santo de Deus não é tímido, nem medroso. Ele é espírito de poder, de moderação, de amor. Esse Espírito habita na sua vida. Receba esse discernimento de discernir o que é do medo que escraviza, o que é o espírito da morte e que é o espírito que vem da parte de Deus. Josué, ele teve que aprender essa lição, né, na conversa, a parte com Deus. Veja lá Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não temas, nem te assuste, nem te espante. Por quê? O Senhor teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. No gauchesco, como é que é? Eu já perdi uma parte ali, mas é mais ou menos assim. Não te mandei eu, Xiru. Seja guapo, não te mixe. Estamos juntos na peleia. O nosso Pai, Ele olha para você e diz muito mais do que é só estamos juntos. Eu estou em você, eu estou com você, eu estou ao seu redor, eu estou por baixo, estou por cima, eu estou envolvendo toda a sua vida, não precisa ter medo. Não deixe o que a sociedade ao nosso redor fica pregoando, determine as suas decisões, determine o que você pode e não pode. Ouça a voz do seu Pai e discirna debaixo da voz dele. Veja o Salmo 23, nós estamos ali em Colombo, e no final da palavra eu falei com eles sobre a questão de ouvir a voz de Deus, fazer a devocional. Falei com eles o que compartilhei aqui domingo passado, eu compartilhei para pastores lá. E é interessante que como Deus usou, e o ministrador de música, ele foi lá e complementou a minha mensagem, né? Deu uma melhoradinha na minha mensagem, lembrou o Salmo 23. E aí ele dizia assim, eu não sei se é assim, não sou criador de ovelha, mas ele diz que a ovelha é meio cega assim, ela não tem bom discernimento. E ela é guiada pela voz do seu pastor. E a voz do seu pastor faz com que, guia-me pelas veredas da justiça. Ele me leva a pastos verdejantes, a voz do pastor. A voz do pastor, ele me leva a lugares de refrigério, onde a minha alma é refrigerada. E aí ele diz, no versículo 4, ainda que eu enfrente a pior situação de todas na minha vida, eu não temerei mal algum, nenhum. Por quê? Porque o Senhor é comigo. E às vezes a gente precisa falar para a nossa alma, alma, calma aí, o Senhor é conosco.
o seu bordão e o seu cajado me consolam. Esses dias eu estava meditando nessa palavra e agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, que o seu bordão e o seu cajado, a sua vara e o seu cajado me consolam. Estão sempre me animando, sempre me encorajando. Às vezes me dá uma assim, né? Esses dias eu estava falando com os pastores, aí eu tinha falado domingo passado sobre ouvir a voz de Deus, e aí na terça-feira tinha várias coisas para resolver, fiz lá um checklist, estava resolvendo, e dentro de mim aquela voz dizendo, eu quero falar com você, separa um tempo, larga aí a mão. E eu fiquei lá fazendo minhas coisas, e quando eu achei, já está encaminhado, agora vou ouvir a voz de Deus, aí Deus fala comigo assim, eis que estou à porta e bato. Meu filho, estou querendo falar com você, batendo na porta e você, não veio com palavra de acusação, veio mexer comigo, qual é que é a tua? Chega mais perto, eu quero falar com você, você acha que você fazendo seu checklist, você vai avançar mais do que ouvir a minha voz? E ele me trouxe para perto, né? A vara deu uma varadinha ali, tá bom, Senhor. E já me consolou na intimidade com Ele. O nosso Pai, o Espírito Santo que habita conosco, Ele é assim. O espírito da escravidão, ele domina as pessoas pelo medo, sempre questionando a bondade de Deus. Provavelmente você já enfrentou uma situação, às vezes subiu o seu coração, pergunta, será que Deus é comigo? Será que Ele vai cumprir a sua palavra? Será? E essa palavra, essa dúvida, será? Já é uma intimidação das trevas. E a gente pode responder, claro que sim. Claro que o meu Pai é fiel à palavra dele, né? E a gente pode lembrar sempre de novo, a consolidar o nosso coração. Por isso quero te convidar hoje, como já lhe disse, a quebrar o jugo do medo. E a dizer, medo, eu não vou mais lhe servir. Espírito de escravidão, chispa, sai da minha vida. Como é que a gente faz isso? Tem um processo aqui que é importante você entender, que o medo, ele gera jeitos de nós tomarmos decisão. Hoje em dia se fala no mindset, a maneira de pensar. Porque o medo dominou, como que num dominó nas nossas decisões, nós decidimos assim. E de repente você rompe isso e você precisa gerar uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de reagir a situações que causam medo, que causam insegurança. Qual é esse caminho? E aí eu quero te convidar a pequenos passos, não a fazer grandes passos. A vida é feita de pequenos passos, não de passo de 1 quilômetro. É um passo depende aí do seu e o meu, né? De 60 centímetros, de 70. O pastor Werner, quando anda, ele anda a 7 km por hora. Acho que ele dá 1 metro assim de passo, o passo dele, né? Mas mais disso que ele não consegue fazer. Mais de 1 metro. É um passo de cada vez. E vencer o medo é assim, é um passinho de cada vez. É um passo de cada vez. Esses dias eu estava vendo lá um vídeo, quando cai um fio elétrico sobre o carro, acontece um acidente, o que você faz? Primeiro você fica no carro, diz ali. E aí se está saindo uma fumacinha, você senta, né? Põe os 2 pés no chão. Ele vai me corrigir já. E aí você não faz assim. Porque a hora que você fez assim, aí o que você faz? Você sai andando assim. É isso, né? Você dá um passinho de cada vez. Para vencer o medo, às vezes você tem que sair assim daquela situação. Para vencer. É um passinho de cada vez, para você romper e vencer. Então, como é que eu faço isso? Primeiro passo. Veja lá 1 João 4,18. O que ele diz lá? No amor, não existe medo. Impressionante. É assim, estanque. No amor, não existe medo. Sabe o que o medo faz? Você está com medinho, né? Então, você não está no amor de Deus. Mentira. No amor não existe medo, você está embebido no amor de Deus.
É só tomar consciência disso. Como é que eu tomo consciência disso? É agradecendo. Veja lá, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o que o medo faz? O que ele produz na vida de uma pessoa? Tormento. A palavra tormento aqui é o sentimento de punição, o sentimento de condenação, é o sentimento de penalidade, de aflição na alma. Atormenta a vida de uma pessoa. E cada um de nós tem a sua história nesse ponto. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, como é que eu venço o espírito do medo? Eu venço agradecendo e tomando consciência, eu sou amado. Você já disse assim, eu sou um filho, uma filha amada do Pai? Se não, diga agora. Aí em casa, diga isso, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Ó, papai gosta de mim. Né? O meu pai é legal comigo, ele me ama. Ele está sempre comigo, ele nunca me larga na mão. Né? Você pode até falar, meu pai é comigo. E você agradecer, celebrar isso na sua vida. Nada e ninguém pode separar você do quê? Do amor do seu Pai. Pode dar um glória a Deus? Nada e ninguém pode separar você do amor do seu Pai. Ele é perfeito para com você. Ele é total para contigo. A dificuldade não está em Deus nos amar, nossa dificuldade está em receber o amor dEle. E a gratidão abre o nosso coração, reconhece, traz consciência. Eu preciso entrar nesse espaço, nesse ambiente do amor de Deus, nesse ambiente do amor, onde o medo não tem espaço. E eu entro nesse ambiente, eu gero esse ambiente, construo esse ambiente por meio da gratidão, por meio de louvores. E o perfeito amor, ele envolve as nossas vidas. Quando eu estou envolto com amor, o que eu preciso fazer? Eu pego. Vamos pegar assim, né? A Bíblia diz assim, né? Você pega o arco, estende. Ou você pega a tua espada do Espírito, esse é o melhor exemplo. Pega a espada do Espírito, corta esse medo da sua vida. Isso quer dizer, Deus diz assim, resista ao diabo. Diz medo, o negócio é o seguinte, perdeu. Chispa daqui, fora da minha vida. E hoje, você vai fazer isso. Eu vou te ajudar, você vai concordar comigo na oração, para que esse espírito de medo, que fica assediando e querendo nos confundir, largue mão da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. E aí, o terceiro passo é o declarar a confiança no amor do seu Pai. É dizer, Pai, eu confio no Senhor. Eu firmo o meu coração nos teus caminhos. Eu descanso na sua palavra. Sua palavra é verdade. E aí você vai afirmando, e o Espírito Santo, ele age assim, ele vai fazendo o quê? Ele vai lhe trazendo versículos na cabeça que você leu lá, que você ouviu. Você vai percebendo o falar de Deus na sua vida e você vai replicando isso com a sua boca. Que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se confessa, se fala, se proclama a respeito da obra do Senhor Jesus em nossa vida. E eu quero te convidar a fazer isso agora. Então, queridos, pequenos passos levam a grandes vitórias. Eu tenho um pequeno quadro lá, ele é em inglês, ele é bem dos antigos lá. Eu comprei lá em 1987, lá no Canadá. Trouxe ele enroladinho no meio da bagagem e diz assim, lá é um menininho que está lá tentando amarrar o sapato, fazendo o nó, aprendendo ali, e diz assim embaixo, win little victories. Vença pequenas vitórias. Não fique querendo vencer grandes coisas. Construa a atitude do Espírito Santo dentro de você, de vitorioso, com pequenas vitórias. Em qualquer área isso é assim. Né? Hoje está ali, quando subo a escada para o meu escritório, eu vejo sempre essa imagem, vença pequenas vitórias, vença pequenas vitórias. Gere uma mentalidade vitoriosa, vencendo um passo de cada vez, um passo de cada vez. E à medida que você vai vencendo, gerando essa consciência dentro de você,
do amor de Deus para com a sua vida e da derrota das trevas, você vai crescendo e sendo curado cada vez mais na sua caminhada. Então dê um passo de cada vez, não queira sair correndo, faça pequenas conquistas, pequenos passos, vença pequenas vitórias diariamente contra esse espírito de medo. Como a Bíblia diz em Hebreus 12, nós somos assediados diariamente, é como um assédio que a gente tinha que, que a gente tem que dizer, Pai, isso aqui não é justo. Você se apresenta diante do trono de justiça de Deus, diz, e você detona ele lá, isso aqui não é permitido fazer isso aqui, no teu reino, eu estou debaixo do teu governo, isso aqui é injusto, fogo aqui, corta essa influência daqui, você manda embora e não aceita isso na sua vida, amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, peço que a equipe dos louvores já venha aqui à frente. Depois de deixar as coisas aí, feche o seu olho para você poder se concentrar. Em casa eu peço que você deixe as coisas que se está fazendo e ore junto conosco nessa hora. É uma hora também de batalha espiritual, é uma hora de posicionamento, de cura e de libertação em nossa vida. Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela sua bondade em nossas vidas. E nos amar de tal forma, de tal maneira, de tanto cuidado que o Senhor tem na vida de cada um de nós, que o Senhor enviou o seu Filho, para que a gente não seja destruído debaixo desse espírito de escravidão, não vivamos mais debaixo de condenação, de inseguranças. Obrigado, Pai, por tanto amor para conosco. Obrigado, Pai, que o seu amor nos envolve e nada e ninguém, nem principado, nem qualquer um que venha rugir do nosso lado pode mais nos separar do seu amor. O seu amor é vitorioso em nossas vidas. O seu amor está presente em nosso caminhar. Bendito seja o seu nome, Pai. Nós abrimos o nosso coração ao seu amor. Nós nos rendemos ao seu amor e dizemos, Pai, aqui está o nosso coração. Nós recebemos de uma maneira nova hoje. Receba sobre a sua vida essa unção do amor do Pai. Aqui agora, nessa hora, é como um derramar da unção quente sobre a sua vida, de paz, de segurança, agora sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, que o Senhor é Senhor em nossa vida. Senhor de cada circunstância, Senhor de tudo que nós ouvimos desde a nossa infância, desde o ventre da mãe, na nossa adolescência, na nossa juventude, no casamento, as coisas que ouvimos e vimos que nos apavoraram, dos traumas que nós enfrentamos. O Senhor é Senhor sobre todas essas coisas. Sobre tudo isso, o seu sangue foi derramado e todo o poder dessas coisas na nossa vida foi tomado de nós, para que nós tenhamos a cura. E nós recebemos essa cura. Recebemos esse teu amor nessa hora. Eu esmainho agora a espada do Espírito. E agora corto esses laços que houver no Espírito, na alma, sobre a vida de cada um de nós. Está rompido agora, em nome de Jesus. Toda palavra das trevas, eu declaro agora cortado. Eu declaro agora desfeito. Em nome de Jesus. Eu pego a espada do Espírito e rompo na história de cada um, no momento de vida de cada um. Eu rompo, eu declaro desfeito, anulado, rompido sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu ordeno agora esse espírito de escravidão. Eu tomo autoridade agora. Sim, obrigado, Pai, pelos anjos do Senhor que estão acorrentando. Os anjos do Senhor agora que estão tomando, subjugando. E agora eu ordeno que venham para debaixo dos pés. Agora! Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Recebe o mover do Espírito na sua vida. O Espírito Santo de Deus, que é de paz, de segurança. Recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Recebe Ele nessa hora, em meio aos louvores. Em meio aos louvores eu oro que o Espírito Santo vem sobre nós. Esse ambiente está cheio, impregnado, a sua casa, você que está acompanhando, está impregnado agora dessa presença. Como uma nuvem de glória resplandecente, ela está sobre nós, curando, libertando a sua vida. Receba isso em seu espírito e comece a dizer na sua alma: obrigado, Senhor. Obrigado, que é a sua voz que me dirige, a sua voz de paz me conduz. Recebe sobre a sua vida nessa hora e cante esses louvores. Afirme o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus.